é a relação de ter um intestino saudável Certo. com um metabolismo que te ajude a emagrecer na menopausa? Por que é importante essa relação dos dois? Quando a gente pensa assim, obesidade, o que tem a ver com o intestino? Parece que não tem nada a ver, né? É. Aí você fala assim, mas por que isso? Por que eu tenho que evacuar direitinho? O que isso vai influenciar no dia a dia, né? Na perda de peso, inclusive? Ó, tem tudo a ver, tá? O intestino está totalmente relacionado com a questão da obesidade, porque a gente já sabe, inclusive, que a microbiota intestinal, que nós também chamamos de flora intestinal, né, antigamente aí, do paciente que é portador de obesidade, ele é alterada, né? Tem algumas alterações ali que às vezes pode atrapalhar no metabolismo, inclusive, na regulação hormonal, na absorção de nutrientes, na inflamação desse corpo. Então, tudo isso aí atrapalhando nessa questão da perda de peso. Inclusive, um intestino que não funciona bem, seja preso ou solto, porque a gente tem aquela pessoa que não consegue evacuar com frequência, e a gente tem aquela que tem o intestino solto demais. Mas os dois polos, eles são ruins, né? São ruins. São sinais de que tem alguma coisa errada funcionando no intestino. E às vezes a mulher na menopausa acha que é normal, por exemplo, não fazer cocô, não evacuar, por exemplo, né? Sim. Isso não é normal. Então, assim, a gente até sabe que o padrão normal pode ter variado de 3 vezes por dia até 3 vezes por semana. Mas não adianta nada fazer, né, ir ao banheiro todos os dias e a consistência também ser ruim, né, endurecida, fezes ressecadas. Então, a gente não pode se acostumar com isso. Nem com a diarreia, que mostra que também tem alguma alteração nessa microbiota, dessa flora intestinal, que está tudo meio bagunçada. Quando a gente fala disso, né, Claudinha, então assim, fala em relação à microbiota, a gente pensa nas bactérias boas e ruins. Sim. Então tem que ter um equilíbrio, uma balança, né, entre as duas. E você vem falar do equilíbrio da balança. Não tem como a gente só ter bactéria boa no intestino. Sempre tem uma habitação entre ruins e boas. Mas quando a gente capricha na alimentação, e aí vem com fibras, vem com os pré-bióticos, os probióticos e tudo mais, a gente consegue fazer um equilíbrio para que a gente aumente essa população, porque existe, gente, uma população de bactérias no nosso intestino. Que a gente aumente essa população de bactérias boas, mas eu não mato todas as ruins, é que a gente está sobrepondo. E essa é a mesma ideia do emagrecimento sem neura, porque muita gente fala, ai, doutora, mas como é essa história? Não existe isso de emagrecer sem deixar de comer o que gosta. Como é que eu vou deixar de comer o meu pão, tomar minha cervejinha, meu vinho, o meu doce? Isso existe? Existe, porque você não precisa fazer 100% do tempo tudo perfeito. Só que você tem que sobrepor os estímulos positivos em relação àqueles estímulos que são mais ou menos. E eu costumo falar muito aqui que boa parte da nossa alimentação, ela tem que suprir de bons nutrientes o nosso corpo, mas vai ter uma parte da alimentação que vai nutrir a nossa alma, que vai nutrir os nossos momentos, que vai nutrir os nossos relacionamentos, aquela festa, confraternização, as férias. Tu é um festeiro, né? Com De certeza. férias, adora. Eu Conta aí amo, pra gente. inclusive, né? Você fica aí tudo na linha, nas férias? Com certeza não. Nada de terrorismo militar, nada dessa questão de tirar tudo, não. Não é isso o foco, né? Porque é justamente importante. Porque, por exemplo, se você tá bem contigo mesmo, que saúde é tudo isso, né? Saúde é bem-estar físico, psíquico, social. Então não é só questão, é você saber realmente qual é o melhor nutriente, saber qual é o melhor que vai se adequar naquela situação. Tudo isso que a gente falou que é positivo aqui já ajuda a desinflamar o corpo. Mas focar em emagrecer desinflama o corpo também, porque o excesso de tecido de gordura joga inflamação diretamente na corrente sanguínea, Diretamente. certo? Então é que é apertar o botão verde para tentar falar, peraí, né? Tem que começar a pensar na questão do emagrecimento, cortar gordura e diminuir gordura corporal para diminuir inflamação corporal. E vem também a associação com outros alimentos, né, Claudinha, que nós falamos, probióticos, pré-bióticos, tudo isso aí ajudando a questão da microbiota intestinal a funcionar melhor esse intestino e também mantendo esse botão verde acionado. Sim, sim. Quanto mais inflamação você permite no teu corpo, mais o sistema de sobrevivência ele está engatilhado, ele está ativado. Ou seja, o botão vermelho para ficar mais fácil de você entender. Então, à medida que você vai focando em ter uma saúde intestinal melhor e um sistema trato gastrointestinal, porque ele começa... A gente fala muito de intestino, de estômago,
estômago. Mas o intestino todo começa na boca, na verdade, né? Vai na boca e vai até lá no Desde fim que da você tá evocação. comendo até lá embaixo, no intestino delgado, grosso. E como você falou, às vezes tem lá substâncias. Tem bactérias, por exemplo, a população de bactéria ruim muito aumentada, né? Vai produzir mais substâncias ruins, lesivas, inclusive lá a mucosa do intestino, essa parede que reveste o intestino, produzindo mais substâncias que vão acabar piorando essa inflamação corporal, piorando a alteração do metabolismo corporal. Então isso é importante avaliar também. Sim, então é o que a gente falou, tem tanto o ciclo do bem quanto o ciclo do mal. Então, quanto mais eu permito inflamação, mais inflamado fica o meu corpo e maior chance de acumular gordura e obesidade. E quanto mais gordura você tem, mais inflamação você está jogando no teu corpo, e assim é um ciclo negativo. Porém, quanto mais você foca no emagrecimento, desinflamar o corpo, menos inflamado ele vai ficando, menos gordura ele acumula e mais você emagrece, então ele também é um ciclo positivo, né, que se alimenta de forma positiva.